Então, pessoal, vamos agora para a segunda parte, que esse começo, né, esses primeiros vídeos são só relembrando um pouco o que nós já sabemos, mas depois nós vamos para anime sólido mesmo, aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai ser nossos óculos a partir de agora, que vai nos dar aquela crítica, né, com relação à Bíblia e que vai fazer a diferença na nossa leitura. Então, todos nós sabemos que a nossa Bíblia tem 66 livros, e desses 66 livros são 44 homens de Deus que foram inspirados por ele para escrever aquilo que o Espírito Santo estava revelando. E a Bíblia ela é dividida, nossa Bíblia cristã, tá? Tô falando a nossa Bíblia evangélica, nossa Bíblia protestante, tá? Ela é dividida da seguinte forma: no Velho Testamento, são os 39 livros do Velho Testamento, e são os 27 livros do Novo Testamento. Não, a nossa Bíblia, ela é totalmente diferente da Bíblia, por exemplo, dos judeus, tá? Que ela tem outras divisões, ela não é bem diferente da nossa, ela não tem, o foco dela é justamente as leis, os profetas, e para por aí, tá? E não tem nada, as pessoas falam muito erroneamente que a Bíblia nossa Bíblia é igual aos judeus, não é só o Pentateuco. E o restante, até os profetas deles, tá? A divisão deles com relação aos profetas é totalmente diferente da nossa. Então a gente não pode pegar a Bíblia deles como referência, mesmo porque tem algumas coisas que eles acrescentaram e que nós não temos. Nossa Bíblia protestante, cristã, evangélica, protestante não tem. Temos também a Bíblia Católica, que também tem acréscimos, né, dos livros apócrifos. Eu não consigo falar, desculpa, eu não consigo falar esse nome, mas ela tem esse acréscimo, que são livros que, na verdade, elas não são livros que batem com aquilo que estão escritos nos outros livros, ou seja, eles não são livros que foram realmente, nós consideramos que foram inspirados por Deus. Por quê? Eu não posso chegar para vocês e falar assim, uma coisa hoje e escrever outra. Eu não posso ter uma linha de raciocínio e no meio dessa linha de raciocínio eu quebrar e ir para um outro caminho. Não. Deus ele é perfeito. Ele segue uma linha reta, segue um raciocínio reto. Ele não pode se contradizer. A palavra de Deus ele diz isso. Ele não pode se contradizer. Então eu não posso dentro dessa palavra colocar, com todo respeito aos católicos, mas eu não posso colocar, não foi aceito nos concílios que Deus ele é numa situação e chega numa outra situação e fala outra completamente diferente. Não, Deus ele é perfeito. A palavra de Deus diz que Jesus ele é santo. E essa é a fé e a doutrina que nós cristãos evangélicos acreditamos. Eu não posso desviar disso, né? E muitas pessoas, após a morte de Jesus, inclusive os apóstolos, escreveram os evangelhos e eu não, muito além disso, muito depois disso, foram que esses livros foram escritos. Ou seja, eu posso escrever algo que
eu posso, ou melhor, eu posso escrever algo sobre alguém se eu viver e conviver com essa pessoa. Eu não posso escrever algo de alguém alguns séculos depois se eu não conviver com essa pessoa, se eu não sei dessa pessoa, e eu não posso escrever sobre ela. Eu não posso escrever sobre a infância dela se eu não convivi com ela na infância dela. Acho que ficou bem claro. Então, esse é o motivo pelo qual esses livros não são aceitos no nosso cano cristão evangélico protestante. Por isso, a Bíblia católica ela é diferente da nossa, ok? E dentro desse mundo que nós estamos falando da Bíblia protestante evangélica, ela existe várias formas e de várias formas literárias, que a gente tem que entender isso. Muitas das vezes eu vejo, às vezes, pregações de pessoas que não respeitam isso e acabam falando coisas, fazendo que embola no meio do caminho, que você perde o raciocínio e ela não sabe explicar muito bem, ela não consegue explicar. E isso é um erro muito grande, muito teológico, muito grande. Por quê? Porque eu tenho que respeitar e eu tenho que entender qual tipo de forma literária eu estou lendo. Ou seja, o que eu estou lendo? Eu estou lendo um drama, eu estou lendo uma carta, eu estou lendo uma narrativa. O que eu estou lendo? Por motivo de exemplo, vamos lá, imagina que eu vou no cinema, tá? Eu tô doido para o cinema e eu vou ver um filme. Quando eu sento na cadeira do filme, eu tenho que entender uma coisa. Qual tipo de filme que eu vou ver? Eu vou ver uma ficção, eu vou ver um documentário, eu vou ver um drama, eu vou ver o quê? Por quê? Se não respeitar isso, se não entender isso, eu corro o risco de eu sentar nessa cadeira, ver um filme do tipo Os Vingadores, né, ou a Liga da Justiça, e sair de lá, achar que eu não preciso me preocupar à noite, posso sair tranquilo que se acontecer alguma coisa, o Batman vai vir aqui e vai me salvar. Então eu corro esse risco. Por quê? Porque quando eu sento na cadeira de um cinema, eu tenho que ver, se eu quero ver um filme de ficção, de aventura, qualquer assim, eu tenho que entender que aquilo ali é uma aventura e aquilo ali não existe. Aquilo ali foi algo que alguém criou de uma história, em quadrinhos, whatever, mas eu não posso sair de lá acreditando que o Batman vai me salvar. Da mesma forma, a Bíblia. Se eu leio, eu não posso ler Salmos, o livro de Salmos, que é uma poesia, que são cânticos, da mesma forma que vejo, que eu leio uma carta de Paulo. Porque uma carta de Paulo é algo direcionado. Quando eu escrevo uma carta para alguém, eu escrevo o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, ou algumas recomendações. Quando eu vou ver os Salmos, por exemplo, aquilo ali é uma poesia. Então, a minha atenção, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que interpretar aquilo que o salmista quer dizer. E muitas das vezes, ele está querendo passar algo do coração dele. Ele está querendo passar algo que ele está sentindo, só que ele não vai expressar isso de forma direta. Então, ele vai colocar frases e situações metafóricas ali que eu tenho que saber entender, saber interpretar. Mas nós vamos entrar em Salmos também, nós vamos explicar como a gente vai ler Salmos mais à frente. Então, nossas formas literárias da Bíblia que nós temos são, são algumas, né? Deixa eu pegar meus slides aqui. Nós temos a forma histórica, que são os livros, acho que todo mundo conhece, Jó, Ruth, Esther.
nós temos as leis, que é o Pentateuco, nós temos a forma poética, que são os Salmos, Eclesiastes, né? Que são o livro de Cantares. Nós temos os profetas, nós temos os profetas que dentro dessa range de profetas tem os profetas maiores, os profetas menores, que agora abrindo parênteses, eles não, essa divisão de profeta maior, profeta menor, não significa que um é maior, mais importante do que o outro, não. Essa divisão de profeta maior, profetas menores, é de acordo com a quantidade de livros, o volume do livro deles. Mas eles são da mesma forma importantes, tanto Isaías quanto Ageu, né, que tem pouquíssimos livros, ele é da mesma forma importante e foi inspirado num momento crucial da vida de Israel, mesmo escrevendo pouquíssimos livros. Essa é só uma forma de divisão entre quantidade né, o volume do livro de um e de outro, mas são da mesma forma importante. E temos também os evangelhos. Temos os evangelhos do Novo Testamento, que é uma forma narrativa que nós temos. Essa forma narrativa que nós temos desse momento, uma forma para que, narrando, descrevendo aquilo que Jesus, desde o nascimento de Jesus, né, como ele passou aquela situação toda no nascimento dele e voltando até a sua morte e ressurreição. Na verdade, até a sua elevação aos céus. Então, essa é a forma essa é a escrita dos evangelhos, e dentro dos evangelhos existem algumas divisões. Existem os evangelhos propriamente dito, né? Tem os Atos dos Apóstolos, tem as cartas e tem o livro da Revelação, ou também conhecido como Apocalipse. Finalizando nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco, de forma bem rápida, isso eu acredito que eu já falei aqui, todo mundo conhece. Nós temos, agora, nós vamos falar um pouco, nós vamos começar a entrar naquilo que vai fazer a diferença, que é essas formas da Bíblia. Nós vemos hoje diversas Bíblias no mercado. E eu me pergunto, qual delas é melhor? Qual delas que nós devemos comprar? O que eu devo fazer? Qual é melhor para mim ler? Qual é melhor para mim passar? Para mim fazer um texto, passar uma mensagem, por exemplo. Existem algumas formas e traduções da Bíblia, algumas versões das Bíblias que nos faz, né, como que se diz? Nós temos que ter atenção sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia, no começo, ela foi traduzida por alguns monges. E ela foi escrita e traduzida literalmente, palavra por palavra. E dentro do século, e muito complicado, dentro dessa evolução, ela foi muito complicado, porque, como eu falei, quando você traduz alguma coisa para uma nova língua, você corre o risco de modificar uma outra palavra. A Bíblia, só abrindo um outro parênteses, ela é o livro mais bem atestado do mundo. O que nós temos é simplesmente você trocar algumas palavras por sinônimos que, na verdade, não faz diferença nenhuma. Muitas vezes você, no original, dava Nosso Senhor e foi traduzido por Jesus Cristo. Não muda nada, na verdade. Então, o que nós temos é
cópias da cópias da cópias da cópias. E que nós vamos hoje, a partir desse momento, ver qual é melhor para nós. Existem 3 tipos de Bíblias. Primeira, nós temos a Bíblia equivalente. Essa aí é mais para realmente que chega um pouco bem próximo do original. Não é original, mas chega bem próximo. É aquela Bíblia traduzida palavra por palavra. E ela é muito difícil de ser interpretada. Então, você, quando for escolher uma Bíblia para você, você tem que entender o seguinte: se eu vou escolher uma Bíblia muito difícil, eu não vou entender. Eu vou ter que pegar uma Bíblia que muito bem mais perto de mim. Por outro lado, se eu me distanciar um pouco da original, eu perco o sentido um pouco daquilo que eu realmente tenho que entender. Então, qual é o meu conselho? Você ter mais de uma Bíblia. Você tem uma tradicional e você tem uma de estudo, né? Que nós vamos ver agora. Então, a equivalente que nós temos, ela pode ser dito, por exemplo, nós temos aquela Almeida Corrigida e Fiel, um exemplo de Bíblia equivalente. Temos um outro estilo de Bíblia, que é a dinâmica equivalente. Então, ela está no meio. Ela não, assim, não é totalmente fiel, traduzida letra por letra, mas ela também não é muito moderna. Então, ela tem um balance nisso tudo. Ela um pouco, em determinadas situações, ela é fiel, e em algumas partes ela é moderna. Que é a nossa nova versão internacional, mais conhecido como NVI, né? Então essa é equivalente, é balanceada. Então é uma moderna. Moderna que ela é uma linguagem bem popular, ela é uma linguagem bem próxima da gente, uma linguagem que nos deixa bem próxima, uma linguagem que fica mais fácil para mim, para você entender. Porém, ela fica bem longe da tradicional. Como eu falei, como eu recomendo que você tenha 2 Bíblias, que você tenha a sua Bíblia de estudo e que você tenha a sua, se assim você puder, se assim você desejar, sua corrigida e fiel, né? Para você ver realmente o mais próximo do texto original ao qual ela foi escrita. Bem, pessoal, esses foram os 2 primeiros vídeos. Espero que sei que foi um pouquinho longo, mas a gente vai agora com uma certa frequência passar fazer mais vídeos, tá? De preferência durante os sábados ou domingo eu vou estar fazendo os vídeos, e a gente vai continuar aí esses estudos para a gente melhorar nosso devocional diário e melhorar aquilo que a gente quer passar, a nossa pregação, o nosso evangelismo, tá certo? Que Deus abençoe, espero que tenha sido claro, e qualquer dúvida eu estou aqui. Pode mandar uma mensagem no private que eu vou ter o prazer em responder. Um abraço para vocês e até mais.